todo mundo até acha, quando as pessoas te ouvem falando português, pensa que é por mim, né? E aí acho que é até legal explicar que sei lá, quantos por cento eu te ajudei? Você... 2%. Sério? 2%? Não sei. Olá pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto, aqui é o Gabriel Rubens e hoje nós vamos para o nosso primeiro episódio extra da série sobre aprender idiomas. Para quem não viu, eu tinha comentado em outro vídeo, ou tinha comentado também no podcast, que eu vou começar a aprender um idioma novo, que é o espanhol, e vou compartilhar com vocês a minha jornada. E além disso, vou fazer alguns episódios extras convidando poliglotas ou pessoas que sabem mais de uma língua para compartilhar um pouco sobre a jornada delas, como elas estudam e como elas aprenderam, tá? E a primeira convidada vai ser muito especial para mim porque eu vi como que ela aprendeu português, eu vi todo o processo e ela vai contar pra gente não só sobre português, mas a sua relação com idiomas em geral. Então, Vitória, muito prazer. Muito prazer estar aqui, muito obrigada. Sim, e eu queria que tu falasse duas coisas, que primeiro quem é você, claro, e depois sobre a tua jornada aprendendo idiomas novos. Bom, então eu sou a Vitória, agora eu trabalho como designer, web designer e também eu ensino inglês e eu me formei em letras, então eu sou linguista e também a professora de inglês e eu sei falar 5 idiomas. 2 idiomas são meus idiomas nativos e eu aprendi 3 idiomas estrangeiros. Tá bom, qual que é o teu idioma nativo? Então, eu tenho 2 idiomas nativos, que são russo e belorrusso, que eu sou da Bielorrússia, e a gente fala 2 línguas. A maioria das pessoas falam russo no dia a dia, mas também todo mundo aprende o belorrusso desde criança, então a gente pelo menos entende e a gente fala também. Tá bom. A primeira coisa, acho que para quem não sabe, Bielorrússia, né, não é um estado da Rússia, é um país próprio, acho que vale até falar, porque todo mundo acaba cometendo esse erro. E a próprio nome do país, né? Muitas pessoas chamam de Bielorrússia e outras de Belarus. Acho que o mais correto é Belarus. Sim. Mas muitas pessoas não sabem. Conhece por Bielorrússia. Sim. Legal. E então você se formou em línguas, né? Como linguista. Acho que seria em português. Sim, linguista e também a metodologia como ensinar línguas. Tá, e quais línguas você fala novamente? E aí depois eu queria saber como foi o teu processo para aprender cada uma delas. Então, línguas maternas, russo e belorrusso, depois o inglês, que é a língua que eu falo melhor do que os outros que eu aprendi, e também português e alemão. Tá bom. E quando é que você aprendeu o inglês? Que acho que foi a primeira que você aprendeu, né? Depois de russo e bielorrusso. Então, o inglês eu comecei a aprender quando eu era criança. Sim. A gente sempre aprende na escola, mas não foi um processo muito produtivo no começo. Porque na escola o inglês era muito fraco, sabe? E os professores também. A metodologia mudou muito desde então e acho que eu realmente aprendi só nos últimos anos da escola. Mas pela escola mesmo? Fazendo? Não, pela escola um pouco, mas eu fazia muito fora da escola. Eu também ia para alguns lugares onde as pessoas falavam inglês para praticar e eu sempre procurava oportunidades porque eu sabia que na escola eu nunca estudaria muito. Tá bom. E depois você aprendeu alemão na faculdade, né? Sim. Na faculdade eu aprendi o inglês melhor, porque a gente focou em linguística muito, e também o alemão foi a segunda língua, e eu aprendi por quase 3 anos. 3 anos alemão. E depois disso, sabia já se comunicar alemão? Um pouco, porque eu não fazia muito esforço, na verdade. Eu tinha uma base boa, mas depois da universidade eu lembro que eu não praticava muito e
eu acho que não foi suficiente, não era suficiente para mim para falar fluentemente. Mas você chegou a conversar com o alemão ou até ir na Alemanha nesse tempo para testar? Não, infelizmente eu fui para a Alemanha antes de estudar e também um pouco no primeiro ano de estudar eu não falava muito bem e eu não entendia nada porque muitas pessoas têm sotaques diferentes e eu achava que eu aprendi outro alemão. Sim. Porque você tentou falar com alguém e não entendia? Sim, porque eu fui para o sul da Alemanha e eles têm sotaque completamente diferente. Sim. E na Bavária, eu acho, sim. E também o outro estado lá, e eles mesmos falam que eles têm que aprender o alemão correto, porque ninguém entenderia. E é verdade, porque quando eles falavam, eu ficava, ok, isso. É sério. Tá bom. Mas, e depois você estudou alemão por conta própria ou parou por aí, depois da faculdade? Depois eu tinha alguns momentos quando eu decidia estudar de novo, então um período eu fiz aulas com um professor no Italki, então meu alemão melhorou um pouco e agora eu decidi estudar de novo, então agora eu faço esse processo de novo. Eu decidi estudar de nível iniciante para aprender mais e para revisar tudo que eu não lembro. Tá bom. Então eu vou voltar no alemão daqui a pouco, mas eu queria fazer mais uma pergunta sobre o próximo, que depois desse foi o português, né? Sim, pra completar. Português. Tá, e por quanto tempo você já está estudando português? Então, acho que agora faz 2 anos. 2 anos, sim. Tá, então eu queria saber, principalmente do português, que foi o mais recente, né? Sim. O último. Qual foi o teu processo para começar a estudar, né? Porque em 2 anos tu deve ter mudado um pouco a forma de estudo conforme o level, eu acho. Sim, claro. Porque quando eu comecei, acho que primeiros 2 meses eu estudei só o vocabulário. Eu lembro que eu baixei o aplicativo Memrise e eu estudei no transporte público, em todo lugar, então as frases mais comuns, a gramática mais comum também, porque eu analisava as frases também e as palavras mais comuns, então eu comecei com as palavras mesmo. Palavras legal. mais comuns. Deixa eu até fazer um disclaimer aqui, né? Porque apesar de a Victoria, minha companheira, eu sei que você estuda muito, mas eu não sei exatamente tudo. Eu sei mais ou menos, porque tu estuda muito cedo, tu acorda muito cedo para estudar, e aí eu não sei realmente qual é o teu método. Eu sei parte dele, então muita coisa eu vou descobrir até agora. E também está mudando o tempo todo. Sim. Então, e eu comecei a estudar antes de me mudar para cá, para Portugal, porque eu moro aqui em Portugal. Sim. E então, antes de me mudar, eu estudava só as palavras. Sim. Tá bom. Então, 2 meses estudando só palavras, né? Pelo Memrise. E depois, o que tu fez daí? Então, depois eu comecei a fazer aulas com os professores no Italki e eles, eu já falava, eu lembro que eu conseguia falar, porque eu entendia quase tudo que eles falavam também. E então eu estudava gramática com os professores, fazia alguns exercícios também, e depois eu desenvolvi o meu sistema, né, que a gente pode falar em mais detalhes. E então está sempre mudando de acordo com o nível que eu falo. Tá bom, mas então em 2 meses você já entendia tudo que os professores falavam? Sim. Eu lembro que na primeira aula foi muito difícil e depois ficava mais e mais fácil. Sim. Acho que a regularidade a regularidade faz toda a diferença, porque cada semana estudando, fazendo algo. Tá. Mas você conseguia falar com o nativo?
Os professores... Não, ok. Mas, por exemplo, pra mim foi diferente. Eu fiz aula de inglês por mais de um ano no iTalk. E quando eu cheguei no Canadá, eu me perdia, sabe? Tipo, falando com nativo. Pra ti não funcionou assim, então? Com professores é muito diferente, porque você fala com uma pessoa. Sim, e mais devagar. também mais devagar. E, sim, a sensação é muito diferente do que muitas pessoas falando. Você tem também eu sou uma pessoa tímida e às vezes fica difícil conversar em qualquer língua. Sim. Isso é também parecido com o meu, porque quando eu fui pro Canadá, a mesma coisa, eu cheguei a sair com um grupo só de nativos, sabe? A gente foi jogar vôlei, ia ter um churrasco. E eu tava com alguns estudantes, e no momento um dos estudantes perguntou pra mim se eu tava chateado, se eu tava emburrado. Ele falou, você tá calado, você não tá... E aí teve uma hora que eu fiquei sentado de lado, que eu tava meio já chateado comigo mesmo, que eu não conseguia me comunicar. E aí ele perguntou, né, tipo, você tá chateado? Eu falei, não, eu só não consigo entender, tipo... Quando eu entendi o assunto, já mudou. Era muita gente falando ao mesmo tempo, e isso pra mim era muito difícil. Eu já não entendia o nativo, e aí depois de tipo, um mês já entendia bem. Só que aí quando eu fui com um grupo de nativos, pra mim foi impossível, assim, então, muito frustrante. Eu acho que eu entendia o que as pessoas estavam falando, mas pra mim era difícil falar mesmo, sabe? Porque também o nível de entendimento não foi o mesmo que o nível de falar. Às vezes a nossa escuta e entendimento da língua está mais avançado do que falar, sabe? Do que a fala. Legal. Sim. Mas então, peraí, aí tu tá falando já dos primeiros 6 meses, né? Sim. De estudo. E além de fazer aula no iTalk, tipo, primeiro, quantas vezes por semana tu fazia aula? No começo eu fazia 2 vezes por semana, agora eu faço uma vez. Uma vez. Tá, mas ainda naquele período, tu só fazia aula ou tu estudava por conta própria? Porque eu lembro também de tu estar sempre acordando cedo para estudar português, e era o que o professor passava ou tu tinha teu método? Então, eu vou falar sobre o meu método em mais detalhes, porque sim, eu tenho um método e até hoje eu uso, porque acho que essa rotina de estudar língua é muito importante. Assim. E, então, a coisa mais importante, eu acho, em aprendizagem de língua é a regularidade. Assim. Acho que é o mais importante do que mesmo o que você faz, sabe? Então, eu vou acrescentar isso, que você pode fazer algo todos os dias e melhorar. Mas alguma pessoa que faz só 2 horas por semana, por exemplo, uma de vez, aula. Sim, ou por conta própria também, não vai fazer tanto progresso como a pessoa que faz algo todos os dias. Então, E sobre o método que eu uso, eu vou falar sobre como eu sou linguista, assim, e também um language nerd. Eu vou tentar explicar mais fácil para as pessoas e mais prático. Então, eu tenho algumas dicas, algumas ideias. Como estudar. Então, o que faz a língua mais fácil de entender, como funciona a língua, é que a língua consiste de 4 aspectos, que são fala, escuta, leitura e escrita. Okay. Sim. Sim. Então, essas quatro coisas que você pode fazer. Depois eu vou falar o que exatamente você pode fazer. E também temos, como eu chamo, recheios da língua, que é a gramática e o vocabulário. Então, tem 6 coisas. Mas eu vou explicar melhor o que você pode fazer exatamente. Então, vamos começar com a fala. Sim? O que você pode fazer para melhorar o seu nível de falar. A primeira coisa é aulas com os professores. Sim?
Eu posso indicar o Italki, o Gabriel também tem experiência com o Italki. Você pode achar professores de qualquer língua, também professores mais formais, informais, que fazem coisas diferentes. E mas claro que nem todo mundo pode pagar por essas aulas. E também nem todo mundo tem, por exemplo, amigos que falam a língua assim, ou alguém com quem você pode falar. Eu vou focar no inglês, porque muitas pessoas estudam inglês hoje em dia. Uma ideia é encontrar algum lugar onde, não curso, sim, mas algum lugar onde as pessoas falam inglês. Sim, tipo Meetup, pode ser Couchsurfing, né? Você pode encontrar alguns eventos na sua cidade e falar inglês com as pessoas, porque tem pessoas nativos ou estrangeiros, estudantes também é mais fácil e você vai se divertir, sim? Então esses encontros eu recomendo muito. Deixa eu adicionar uma coisa, porque, por exemplo, para o espanhol que eu estou estudando agora, eu não participei ainda, mas eu achei meetups online na própria plataforma. Eu deixo o link na descrição, na própria plataforma meetup.com, se não me engano. Eu procurei lá, meetups em espanhol, e eu achei. Eu não vou fazer agora, porque eu acho que eu estou no nível que eu não vou conseguir responder ninguém, mas eu salvei lá para depois fazer também. Então, por exemplo, agora que está o coronavírus, não dá para participar de meetup, tem também coisa online, né? Tem muitas coisas online agora, e até cursos, se alguém não consegue pagar por uma aula com o professor, você pode achar cursos também, porque geralmente são mais baratos e sim, tem mais pessoas, mas funciona também. Sim. E deixa eu adicionar outro, que é o iTalk, também tem funcionalidade para achar pessoas, né, para fazer parceria. Eu nunca usei porque eu nunca achei. Eu acho que, principalmente porque para inglês tem muita, né, as pessoas que falam inglês nativamente devem ter muitas requisições de pessoas para praticar. Eu nunca consegui, mas eu conheço quem já conseguiu. E tem outros apps também para procurar, tipo parceria de linguagem, né? Tem Language Body, né? Tandem. Tandem, sim. Tandem, sim. Também eu conheço um site Interpulse, eu vou também deixar o link. Sim, pode procurar o Language Body e falar com alguém. Depois, sobre a escuta, eu posso recomendar alguns canais no YouTube. A primeira coisa que você pode fazer é assistir os vídeos. Sim, por exemplo, Easy English ou qualquer outro idioma, como Easy Spanish, Easy German. E você pode ver esses vídeos, entrevistas na rua com os nativos. Às vezes é um pouco rápido, mas tem legendas, você pode entender, é muito bom. E também você pode achar qualquer vídeo, por exemplo, você gosta de cozinhar, você pode achar algum vídeo como fazer algum prato em a língua que você aprenda, por exemplo, em inglês, sim, você pode ou procurar qualquer coisa que você interessa, qualquer coisa que te interessa em inglês, né? Na língua que você está aprendendo. Sim. Adicionando que isso ajuda muito, porque em certo ponto, antes de eu estudar inglês mesmo, eu até sabia inglês técnico. Eu conseguia ler livros sobre programação em Java, sobre agilidade, sabe? Mas eu não sabia a pronúncia e eu não conseguia ler outro livro. Eu tentei comprar um livro a ver, tipo, histórias fáceis em inglês, sabe? E eu não consegui ler. E eu fiquei pensando, cara, como que eu li o livro de certificado, Java, sabe? Tudo em inglês, eu entendi. E entendi o suficiente para passar na prova, que também foi em inglês, se eu não me engano, sabe? Mas eu não conseguia falar com ninguém, eu não conseguia ler outro assunto, então... Não, porque eu não diversifiquei. Diferente. Sim. Então, legal. Boa. E também, sobre esse ponto, você tem que fazer algo que você gosta de fazer em sua língua, sabe? Porque você não tem que
achar vídeos que você não gosta, assim, ou ler livros que você não gosta. Você tem que fazer algo que te interessa na vida real e na sua língua. Sim. Até na própria língua a mesma coisa, porque eu nunca gostei de ler até achar qual tipo de livro eu gosto de ler, sabe? Então, imagina pra aprender algo novo, né? Que ainda nem sempre tu quer. Principalmente em inglês, muitas pessoas aprendem só porque elas precisam, né? Por vontade. E também para ideias de escuta, assistir filmes, séries, sim, mesmo no começo, com legendas, sim, porque eu comecei também, quando eu comecei a estudar português, eu já comecei a assistir filmes também, até com a legenda em inglês, mas ajuda também. Porque você está escutando. Sim, é melhor do que assistir na sua língua. Mas que filme você assistiu em português? É muito vergonhoso. O Clone. Ok, Clone Ainda não famoso. conheci a gente. Novela, no filme. Novela, sim. A gente assistia o Clone quando eu era criança, eu lembro, na TV. E eu assisti um ano atrás, eu assisti todo o Clone em português, sem legenda. Sem legenda. Mas o que mais? Porque o Clone é gigante, né? Eu lembro que tu assistindo e você falou que tinha mais de 300. 250. Gigante. Mas tu assistiu outras? Sim. A gente assistiu juntos A Cidade Invisível, por exemplo. A série. Verdade. A gente viu em português, né? Sim. Algumas outras coisas, mas não lembro. No Globo, eu assisto algumas coisas. Sim. E também, para a escuta, você pode assistir TED Talks, e também achar o assunto que você gosta. Acho que para o brasileiro entender, até para mim antes, é mais fácil falar TED Talk. TED Talk. E podcast. Podcast, sim. Podcast. Sim. Achar o podcast, TED Talks, assistir algo que te interessa de novo. É o meu favorito até, assim. Ou o YouTube mesmo, como você comentou, o YouTube mesmo. Eu tô ouvindo até o Easy Spanish agora pra aprender, né? Minha ideia seria só ouvir, mas por enquanto eu ainda preciso da legenda, sabe? Em espanhol, mas preciso ler, porque às vezes, principalmente, eu tenho a impressão que da Espanha eu tenho uma dificuldade, sei lá, não tenho certeza, mas boa. E também uma outra dica sobre a escuta, porque no começo muitas pessoas não entendem quase nada. Assim. E, por exemplo, só lendo as legendas ou até não entendendo as legendas, acho que ajuda, especificamente para nerds como eu, achar um vídeo curto, assistir com legendas, sim, todo o vídeo, pensar o que você entendeu, quantos porcentos aproximadamente. Depois assistir com as legendas de novo, mas pausando na todas as palavras que você não conhece. Escrever todas as palavras que você não conhece, estudar as palavras e depois assistir sem legenda. É muito útil, sim. Eu fazia o tempo todo no passado e me ajudou muito, porque no começo eu não entendi nada, o vídeo que depois tudo é game changer. Não, mas até explicando a Vitória, até pra inglês, eu deveria fazer isso, mas tipo, a gente tá assistindo algum filme, né, uma série, você para, viu alguma palavra nova, vai no dicionário, vê o que significa. Agora menos. Sim. Antes eu fazia o tempo todo. Sim, mas hoje eu já não faço isso, tipo, eu acho que, sei lá, raramente eu vejo uma palavra totalmente nova, sabe? A maioria delas não fazem parte do meu vocabulário, ou eu pronuncio errado, mas, tipo, no dia a dia, eu assistindo filme assim, normalmente não aparece muita coisa que eu não sei o que é, ou não pego pelo contexto. Sim. E pra mim é o suficiente. Dá preguiça. Pra mim eu não. Mas você abre, né? Sempre que você vê uma nova. Agora nem sempre. Nem sempre. Eu deveria fazer mais. Não. Então vamos passar para a leitura.
a gente discutiu os aspectos mais comuns. Não. Então, vamos passar para a leitura. A gente já discutiu fala e escuta, que são mais populares, mais comuns, sim, porque muitas pessoas querem falar. Então, para falar, você tem que aprender como falar e escutar também, para entender as pessoas, sim. Mas também tem esses aspectos como leitura e escrita. Às vezes, eles são ignorados por alunos, mas também são muito úteis. E eu vou dar algumas dicas do que você pode fazer também. Então, o primeiro, o mais banal, é ler livros, mas também escolher os livros que você gosta e também um nível apropriado. Eu posso indicar para inglês, tem uma série, Oxford Bookworms, vou também incluir na descrição, que são os livros de níveis diferentes. Por exemplo, eu uso com meus alunos até muito iniciantes, então eles já podem ler os primeiros livros em inglês. E isso motiva muito, sabe? Depois pode... Que tu consegue, né? Sim, porque não adianta começar com Harry Potter, né? Depois você vai ser frustrado e abandonar. Sim. Então, também outras dicas, ler notícias, porque muitas pessoas leem notícias e você pode fazer isso em inglês ou qualquer outra língua, notícias de país onde se fala a língua que você está aprendendo, e ler artigos. É a mesma coisa como o YouTube. Você pode procurar algo na língua que você está aprendendo em vez da sua língua e ler algumas coisas que você quer saber alguma coisa, ou como fazer alguma coisa nessa língua. Muito bom. Tá, então peraí, essa foi todos para leitura. Tá bom. E o último aspecto é escrita. Sim. Tem algumas dicas também, por exemplo, como a gente falou sobre o Language Body, você pode achar alguém no Italki, Interpals e mandar mensagens, sim, e também você vai praticar a escrita. E, por exemplo, se você gosta de fazer to-do lists no dia a dia... Lista de tarefas. Lista de tarefas. Você pode escrever também na língua que você está aprendendo. Então, você vai aprender palavras novas e se expressar, aprender como se expressar na escrita. Ou journaling, por exemplo, escrever no diário e sobre o seu dia, por exemplo, e na situação perfeita você pode mandar para o seu professor e ele vai corrigir, ou com os amigos, por exemplo. Sim. Então esses foram 4 aspectos da língua. E vamos falar sobre recheios da língua, que são vocabulário e gramática. Então, com o vocabulário, eu posso indicar dois aplicativos, Memrise e Babel. Eu gosto muito do Babel, porque tem não só as palavras sem contexto, mas tem contexto, tem gramática também. É muito bom. Eu agora estou usando. Quando eu comecei a estudar português, eu usava Memrise, que também é bom, mas tem mais palavras do que explicações. Às vezes só palavras e frases. Mais tipo um flashcard? Sim. E acabou usando? Ou tem mais algum? Também eu vou falar sobre Anki, mas é para palavras que você está aprendendo, sabe? Porque, por exemplo, todas as coisas que eu falei antes, por exemplo, leitura, escuta, você vai achar palavras que você não conhece e depois pode adicionar no Anki, que são flashcards, e aprender, porque é muito importante aprender palavras. Se você só ler, não vai aprender nada. É passivo, né? Porque é um pouco parecido com a minha situação, de que eu sei
eu entendo quando eu escuto, entendo como eu leio. Às vezes até sei falar, assim, pronúncia correta, mas eu não sei escrever porque é uma coisa que eu nunca pratiquei no inglês. Né? Tipo, diferente de você, que até tá com... Pra quem não tá vendo, a Vitória, eu expliquei mais ou menos o que eu ia perguntar. Ela escreveu tudo aqui no tablet, né, com o Apple Pencil. Você gosta de escrever. E é bom porque você escreve correto português desde o começo, mas eu sofro muito com inglês até hoje, que eu quase sempre... Eu tenho aquele app Grammarly que me ajuda muito, porque quase sempre eu tenho que checar 2 vezes que eu tô escrevendo, porque eu não pratiquei todos os 4 aspectos, como você falou, né? O meu estudo foi sempre focado na fala. Então eu escutava muita coisa, o dia inteiro eu tava vendo vídeo no YouTube, tava vendo TED Talks, né? Porque também tem a descrição lá e isso ajudava muito. Eu lia também, eu lia notícias e tentava, às vezes, assistir séries, sabe? Assistir o mesmo episódio 2 vezes e depois uma com a legenda, lendo de propósito pra tentar ouvir enquanto eu lia. Só que nem sempre batia, isso que era ruim, assim, tipo, tava escrevendo de uma forma e ele falava de outra forma, mas enfim. Mas a escrita nunca tive que fazer. Tipo, então foi uma coisa que eu deixei pra trás. Tanto escrita e gramática, né? E hoje eu sofro um pouquinho ainda com essa. Assim, tem melhorado muito, porque no meu trabalho agora eu tenho que escrever em inglês. Mas, putz, é muito ruim, porque eu escrevo, leio, novamente prestando atenção, vejo o Grammarly e aí mando, sabe? O que ajuda é que tem um Grammarly no browser, que facilita muito, porque senão ia ser impossível. Sim. Então, tem que aprender palavras, assim, tem que, por exemplo... Descrever, né? Tipo, não só... Porque senão é igual ao meu caso, que eu aprendi, mas não... Aprender no aplicativo, por exemplo, no Anki, você adiciona as palavras que você quer aprender, e também você escreva, então... ajuda muito. Uma dica para esses aplicativos é usar, por exemplo, no transporte. Assim, para mim foi assim que eu estudei português no começo, porque eu sempre usava no transporte público quando eu ia para o trabalho. Agora não tenho que ir mais, mas no começo sim, e foi muito bom. Mas em vez do Instagram, você pode ficar com o celular e estudar as palavras. É muito, muito bom. E a última dica é aprender 10 palavras por dia. Então, mesmo com esses aplicativos, com o Anki, você pode ter essa meta, assim, de estudar 10 palavras. E imagina no mês você vai aprender 300 palavras. 300 palavras. É muitas palavras, sim. E acho que são muitas palavras. Acho que no longo prazo é muito, muito, muito bom para sua língua. Acho que para mim funcionou. Tem que ter essa consciência. Vamos falar também depois da rotina. Eu vou falar disso. Então vamos passar para a gramática. Eu sei que muitas pessoas não gostam da gramática, mas Gabriel também. Eu detesto. Mas eu tenho uma visão da gramática diferente, porque talvez possa ajudar alguma pessoa. Que eu penso na gramática como possibilidades de se expressar, sabe? Porque eu sei que eu vou aprender algo novo, como me expressar mais, sabe? E aumentar a minha língua. Né? Sim. As situações. Isso, tem mais possibilidades, né? Sim. Porque todo mundo começa só com o presente, como você falou, e depois, se tu precisa falar de quem você é, automaticamente você vai precisar do passado, e aí você vai precisar entender qual que é o passado que já acabou, qual que é o passado que começou lá atrás, mas continua. Então, por isso que... na verdade, eu entendo a importância da gramática, eu só tenho dificuldade de me motivar a estudar. Mas acho que eu sei muito bem o problema de não estudar, porque hoje, né, no inglês, eu sofri muito, porque eu acho que eu ganhei uma fluência na fala, assim, tipo, de conseguir entender as pessoas pensando totalmente em inglês, mas eu respondia e tem melhorado, mas continua muito errado, né? Pequenos erros de inglês, e por repetir isso muitas vezes, hoje é mais difícil. Então talvez, se eu tivesse começado com a fundação de gramática mais forte, e eu ignorei, tanto quando eu escolhi professores no iTalk,
eu fazia as aulas experimentais, e aí quando o professor se focava em gramática, eu mudei até achar um que era totalmente focado em fala, que não é ruim, desde que eu pelo menos estudasse alguma coisinha, assim. Sim. Não vou dizer que eu não aprendi nada de gramática, porque eu sei, eu consigo me comunicar, eu consigo conversar com as pessoas, e eu tenho interações em grupos, etc, e consigo fazer, mas eu sei que tem alguns errinhos ali que não precisaria estar fazendo, e hoje eu tenho mesmo muita dificuldade em corrigir isso. Então, te entendo, e eu só estou tentando achar uma forma de me motivar para estudar. É um problema, porque muitas pessoas falam que você tem que falar para estudar a língua, assim, que é o mais importante. Sim. Mas é com o caso do Gabriel, porque ele fala muito rápido, fluente, assim, mas tem problemas com gramática. E, por exemplo, alguns dos meus alunos que não falam tanto com outras pessoas, que não praticam fora das aulas, eles têm gramática muito boa, eles sabem a gramática, mas não têm essa fluência. Sim. O teu aluno, quando a gente foi para Belarus, esqueci o nome dele. Sasha, e o seu nome masculino. Mas enfim. Tem você pode chamar a menina e o menino. Os dois, Sasha. Legal. Sim. Mas enfim, uma coisa que estava claro pra mim é que ele falava muito devagar, né? Tipo, e ele ficava pensando pra falar, mas correto. Mas era sempre muito correto. E até eu acho que pra mim, o melhor é o equilíbrio, né? Talvez, tipo, devoluir a fala com a gramática junto. Tipo, ele foi pra um lado, né? Porque ele se foca muito nisso, e eu fui totalmente pro outro. Eu conseguia interagir no grupo, né? Tranquilamente. De forma errada algumas vezes, mas ele de forma mais correta era mais cadenciado, devagar. Então, por isso é importante equilibrar os dois. Sim. Tá bom, então voltando de gramática, como estudar? Como não estudar de uma forma que não seja chata, pelo menos. É difícil para muitas pessoas, mas... Pra você não, né? Não, pra mim não, mas eu sei que pra muitas pessoas sim. Não sei se existe uma forma não chata. Pra quem não gosta. Sim, por exemplo, no inglês eu posso recomendar um livro que é Murphy, English Grammar and Use. Vou também... Deixar o acho que esse livro é o mais adequado, porque tem explicações muito claras, tem fotos e depois exercícios, mas é muito, muito claro. Explica com muita clareza os tópicos da gramática, eu recomendo muito. Além disso, eu não sei o que dizer, porque você tem que estudar e fazer exercícios, sim, perfeitamente. Se você tem aulas com o professor pode facilitar, porque como eu faço, eu ensino gramática, a gente faz exercícios, mas depois a gente fala, porque tem que falar, tem que saber como usar na língua, assim, não só no exercício. Na teoria, sim. É muito importante. É isso que eu consigo dizer. O professor que eu tô fazendo aula agora, não fazemos, né, aprendemos o código, porque é meio difícil para nós dois, um explicar pro outro, mas o professor que eu tô fazendo aula agora, porque a Vitória insistiu, ele tem um foco em gramática, mas ele faz de uma forma que eu acho legal, que é, nós conversamos, e tempos em tempos ele não me interrompe, sabe? Mas tempos em tempos ele começa a só escrever, você falou isso aqui. E aí pergunta, tipo, qual que é o correto? E aí, sei lá, uma coisa que me deixa feliz por um lado e me frustra é que 90% das vezes eu falo a forma correta. E aí eu fico, por que quando eu tô na conversa eu não consigo? E quando eu tô lendo eu consigo. Então isso me ajuda porque a gente conversa muito e o exercício de gramática vem sempre depois da conversa. Então ele quase sempre traz um artigo, só que o artigo que ele pega é baseado nos erros que eu cometo, sabe? Ele manda sempre a lista de erro. E na próxima aula ele volta com outro artigo, às vezes ele escreve sobre algum tema para exercitar aquilo que eu tô errando. E aí eu vou falar e aí ele explica. Então pra mim isso funciona.
Às vezes ainda, eu até te contei isso que quando ele começa a falar de gramática muito seguido, minha mente desliga. É muito ruim a aula online, porque às vezes eu quero dar um alt tab, sabe, pra ver outra coisa que eu tenho que estar falando. Eu não sei, eu faço esforço e falo, não, Gabriel, presta atenção, mas eu acho que é um estigma meu, não é, tipo, a gramática. Porque ele tá fazendo um excelente trabalho e eu tento fazer o lado para eu preciso entender isso, porque, tipo, mais do que isso, nenhum professor vai, né, passar, então... Tá, mas tem ajudado, então, tipo... Às vezes a gramática é mais do jeito, né? Você gosta muito, você vai ler um livro e vai estar tranquilo com isso. Eu, sei lá, eu acho que eu morreria de tédio do livro só sobre isso, né? Tanto que até falar, eu devia até falar no começo, mas todo mundo até acha, quando as pessoas te ouvem falando português, pensa que é por mim, né? E aí acho que é até legal explicar que sei lá, quantos por cento eu te ajudei? 2%. Sério? 2%? Não sei. Não, porque a gente não fala português, a gente fala inglês no dia a dia. E às vezes eu pergunto alguma coisa, mas eu faço tudo com os professores e com outras pessoas. Mas acho que eu te ajudei muito na pronúncia. Assim, tipo, não agora, mas antes eu perguntava. O que acontecia é que suas perguntas quase sempre eram de gramática. E aí eu falava, não sei. Ela falava, você tem que falar dessa forma. Não, mas por quê? Eu falei, não sei por quê. Tipo, essa forma. Então, você falava, ó, tá com a dúvida de como falar, me pergunta. Tá com a dúvida de pronúncia, me pergunta. Mas tu quer saber o porquê, eu não sou a mesma pessoa. Eu sempre perguntava aos professores. Mas sobre a sua aula, que você falou que você desliga quando o professor desliga. Porque eu escuto quando o Gabriel faz aula no outro quarto e eu escuto que você tá lendo algo de gramática, que adverb isso. Eu estou aqui pensando, pobre Gabriel. É doloroso. Porque eu sei o que tá acontecendo na cabeça dele naquele momento. Sim, não, é difícil. É muito engraçado. É difícil. Não, mas o professor faz bom trabalho, né? Ele é da Filipina até. Inclusive eu vou deixar o link até dele, porque eu acho a aula dele assim, tipo... Tu sabe como é difícil achar um professor bom, né? Tu passou no iTalk fazendo várias aulas. Mesma coisa eu. Professores de conversação em inglês, assim, tem muitos bons agora que conseguem trazer a gramática para uma forma que não seja chata. Eu acho que esse, sem dúvida, é o melhor. Dan. Vou deixar o link aqui, pessoal. Acho que vale muito a pena conferir. E ele tem vários alunos brasileiros até. Por coincidência, ele falou que a maioria dos alunos são sempre brasileiros e espanhóis, se não me engano. Brasileiro e espanhol. Ele falou quase todo mundo. Tanto que ele até já sabe os erros comuns. Que eu falei do TED Talk, sabe? Então, às vezes, ele até já ri do Facebook. E aí ele fala Facebook, TED Talk, esse tipo de coisa. Então, novamente, vou deixar o link dele, porque eu acho que vale muito a pena. E eu sou muito grato pelo esforço que ele faz de trazer a gramática de uma forma mais adequada para o meu perfil chato. Mas, sei lá, não vamos perder aí. Tipo, tu tem mais alguma coisa sobre o estudo de gramática? Não, sobre gramática é isso. Então, deixa eu revisar. Tu falou, então, de passar por 4 aspectos da língua, né? Sempre que é a leitura, escrita, a escuta e fala, né? E depois tem as outras recheios, tipo, os pilares, né? Que é a gramática e... vocabulário. Gramática e vocabulário, boa. E, então, minha dúvida é, porque... Quando eu estudava inglês, né? Tipo, quer dizer, eu ainda estudo inglês, mas agora de forma diferente. Tipo, quando eu ativamente estudava inglês, não só pela aula, mas todo dia, quase todo dia eu assistia muitas coisas, sabe? Então, eu tava o dia inteiro ouvindo podcast. Então, tinha um podcast para estudantes, eu tinha outros que eu escutando. E que eu pagava um podcast para que eu tivesse a transcrição também do episódio, com exercícios. E eu assistia o vídeo, série. Assistia mais de uma vez, né? E fazia aula de conversação. A aula era só conversar com o professor e eles faziam algumas correções, mas depois eu comecei a ver que eles não faziam correção de tudo, assim, porque eu cometia uns erros por vários anos.
Então essa era a minha rotina. E como que você faz para encaixar esses 6 aspectos do idioma na tua rotina? Então, no começo, eu acho que vale a pena definir os seus objetivos. Sim. Por exemplo, para muitas pessoas vai ser fala e escuta. Eu também vou deixar o link na descrição com agenda que eu fiz, agenda aproximada, assim, agenda que você pode mudar, mas tem no fundo você tem que dividir esses aspectos de 7 dias da semana, sim. E como eu já falei sobre a regularidade, que é o mais importante, você pode fazer só um aspecto por dia, por exemplo, só aprender as palavras, ou só ver o vídeo, assim, também funciona, mas para o efeito mais rápido, o efeito mais eficiente, né? Eficiente, sim. Tem que fazer mais. Por exemplo, sobre a fala, assim, por exemplo, fazer 2 aulas por semana com o professor, para escutar, assistir aos vídeos 3 vezes por semana, por exemplo. Sobre o vocabulário, como eu falei, 10 palavras por dia, você pode incluir todos os dias, sim. E outras coisas que eu falei sobre leitura, escuta, você também pode incluir 1 vez por semana, 2, o que você precisa. E, por exemplo, a rotina pode ser assim, no domingo no começo eu estudo 10 palavras, depois eu assisto um vídeo, depois eu escrevo sobre o meu dia, o meu plano para o dia. Na terça-feira eu tenho aula com o professor, eu estudo 10 palavras, eu leio um livro. Um chapter. Um capítulo do livro. Um capítulo do livro. Então, deixa eu fazer uma coisa que talvez pode ficar mais fácil. Porque eu lembro que antes, pelo menos, tanto que eu estou usando esse para estudar espanhol, tu tinha compartilhado comigo uma tabela, né? Que é essa agenda. Sim. Essa tabela. Então, como que tá a tua hoje para estudar português? Então, a minha agenda eu tenho toda semana e eu divido essas coisas, esses aspectos por semana. Na segunda eu estudo 10 palavras. A minha rotina é assim, eu faço de manhã, mas você pode fazer em qualquer tempo, por exemplo 30 minutos. Então eu estudo 10 palavras, depois eu assisto um vídeo e eu escrevo sobre o meu dia, por exemplo. Na terça-feira eu tenho uma aula com o professor, depois eu estudo 10 palavras, eu leio um capítulo de livro, sim? E depois, todos os dias, eu tenho algumas coisas, por exemplo, para 30, 40 minutos que eu faço. E no link você vai achar essa agenda que você pode melhorar, você pode adicionar os seus pontos, sim? E então vai ser assim. Tá, mas resumindo, basicamente tu pega esses 6 aspectos e espalha ele durante a semana com atividade diferente, mas para garantir que tu não vai pular nada, como eu falei, que eu acabava pulando a gramática e a escrita. Então tu vai ter dias certos para fazer cada coisa. Isso. Legal. E o quão... Porque agora tu, além de continuar estudando português, começou a estudar novamente alemão, né? E o quão mudou a forma que você estudava? Tipo, da hora que você estudava português para o alemão agora, é muito diferente? Tu aprendeu alguma coisa nova que tu aplica agora? Não, é diferente porque não é do zero. Então eu já sei falar alemão, mas agora eu tenho que revisar, reaprender muitas coisas. Sim, e também é um pouco mais relaxante. Relaxado? É um pouco mais relaxado, eu não tenho um objetivo específico, então eu faço quase as mesmas coisas todos os dias, mas eu tento incluir vocabulário, gramática, escuta, a fala ainda não, porque eu vou fazer isso depois, mas também tenho alguma rotina. Assim. Tá, e o que você usa hoje, tipo, de material? Então, agora eu uso Babel, é um aplicativo que eu falei. Eu uso Anki também para aprender palavras e Easy German Videos. Né? E alguns outros vídeos. Também tem para alemão, quem está aprendendo alemão, por acaso, Nico Weg, ou
Nikos Weg, é uma série no alemão de nível A1, A2. No YouTube também? Tem no YouTube e no site DW. DW. Tem um canal em português. Também, tipo, eles têm um canal no YouTube em português. Legal, então, Victoria, muito obrigado. Eu vou tentar, eu já estou incorporando essa tua ideia de agenda na minha rotina, estou estudando por ela hoje. Tá difícil dedicar todos os 30 minutos, assim, às vezes tá sendo 10, 15 minutos, mas tô tentando fazer sempre as coisas. E também estou usando mesmo o Babel por enquanto, depois eu até vi outros sites, eu vou ver, vou testar e vou fazer também as aulas. Não comecei, porque eu acho que... Você não começa também, né? Já nas primeiras semanas fazendo aula. Não, você espera. Porque eu pensei em passar 2 meses, eu vou esperar 2 semanas, eu acho. Acho que, até porque é mais fácil. Não, mas mesmo assim, acho que qualquer língua que eu tentar, eu gosto de falar, porque senão eu não consigo, fico meio agoniado de ter que falar, sabe? Tipo, espanhol mesmo. Agora eu completei a primeira semana estudando. Mas não sei, eu fico com a sensação de que não aprendi nada, porque assim, eu entendo mais coisas do que domingo passado, isso é fato. Mas eu não falo, sabe? E pra mim parece que não é nada, não sei, eu fico com essa sensação, então eu vou marcar talvez pra 4ª semana. Então, Vitória, alguma palavra final? Então, muito obrigada por me convidar e boa sorte para seus idiomas. Espero que você tenha aprendido alguma coisa útil. Não, com certeza. Então, até mais, pessoal.